Certo, é interessante isso que você falou agora, a respeito do dom, né? Que você não achava que você tinha um dom. É interessante isso porque muitas vezes quando a gente não tem uma referência ou então a gente não observa como as coisas são feitas, geralmente causa aquele encantamento, né? Que você, é como se fosse uma mágica que ela está acontecendo ali no palco, seja em filmes, seja no cinema, né? Seja na música, no canto. No meio dos instrumentistas, é como se fosse assim, é o show, né? O show é aquele momento do encanto que acontece. Então, é natural que a gente fique deslumbrado vendo esses acontecimentos da música e da arte. Mas quando a gente está um pouco mais imerso nesse universo, a gente percebe que é um pouco diferente, né? Situações que a gente vê um atleta de alto rendimento, você fala, poxa, esse daí é o melhor, né? Alta performance, ele é o melhor ali nos 100 metros rasos, né? Nada incrivelmente o pessoal da ginástica, né? Então você vê ali e pensa, poxa, essa pessoa ela é muito diferente, será que ela tem alguma coisa diferente de mim, né? Se a gente for ver o dia a dia, né, dessas pessoas, elas estão fazendo prática ali, e essa naturalidade muitas vezes ela vem com essa prática, né? Vem com o dia a dia. Como você citou, né, no começo eu tive essa questão do com o tempo perceber que precisa muita dedicação para isso, né? Sim. Precisa ter dedicação, precisa gostar. Né? Então, essa ideia do dom que eu tinha com o tempo, isso na minha experiência pessoal, eu comecei a observar já por um outro olhar, que era o olhar da prática mesmo. Né? De incorporar aquilo no dia a dia, de incorporar o canto no dia a dia, né? Também a música, cantar com mais pessoas, ter boas referências, né? de cantores bons, aprender mais sobre o assunto. Então, isso me imergiu no mundo, né? Desse mundo da música, no mundo do canto. E é interessante quando a gente pensa em dom, a gente pensa logo naqueles grandes artistas, né? Aquelas pessoas que foram ícones na música. Essa ideia se vem muito também dentro da música erudita. Aí a gente começa a pensar em nomes, por exemplo, como Beethoven, como Mozart, como Chopin, Liszt. Sim. Eu acho até que às vezes a gente tem uma noção do jeito que a gente tem também, porque primeiramente a música ela sempre foi comparada com algo meio litúrgico, né? Desde os tempos antigos a música é associada a rituais, a liturgia, né? Desde os povos mais antigos, né? E também tem períodos que acentuaram mais isso, né? Ideias como as do romantismo do gênio, né? Isso. Aquela coisa da pessoa que se isola para compor, se isola para fazer poemas de amor e etc. E é interessante que, por exemplo, os artistas do período clássico e do romantismo são justamente eles a quem mais se voltam os olhares com essa ideia. Não é verdade? Sim. A gente vê que na época deles, muitos deles nem eram tão reconhecidos quanto a gente já conhece hoje, né? Verdade. Porque na época, essa ideia ainda não era tão... principalmente na época mais clássico, barroco, né? Esse período que a gente chama assim, né? Que o pessoal da época nem fazia ideia que a gente ia nomear ele assim, mas a gente percebe que os próprios compositores antigos, né, como Bach, né, grande compositor, alguns dizem que ele fazia uma cantata, que é aquela peça de coro e etc., por semana, né? É uma habilidade impressionante mesmo. Com as áreas e tudo, com toda a parte da liturgia lá, que dava muito trabalho, né? O contraponto, né, das vozes, né? Sem dúvida. E ele era, com certeza, ele era um expert no contraponto, né? E tanto que ele fazia, porque ele praticava aquilo e vivia aquilo, né? É interessante parar para pensar também que naquela época os recursos eram outros, né? Você tinha outros recursos. Hoje em dia a gente pode gravar, a gente pode se ouvir, né? A gente tem o celular, a gente grava, a gente tem microfone para amplificar o som, a gente tem alguns auxílios, né? Que ajudam a gente no dia a dia. E no caso, naquele tempo não se tinha esses recursos, mas por isso mesmo era a necessidade daquela coisa ao vivo. Tinha aquela necessidade daquela coisa ao vivo e daquela prática da pessoa, já que você não dependia tanto desses mecanismos. Às vezes não tinha tanto instrumento, né? Então as pessoas elas também trabalhavam bastante isso. A prática da pessoa com os instrumentos, né? Tinha que fazer com que ela ouvisse na partitura, já prevendo como ia soar nos instrumentos ao vivo, né? Porque se ela escrevesse uma coisa na partitura, como acontece muitas vezes hoje em dia, né? Você escrever uma peça para orquestra, mas quando a orquestra vai tocar, soa estranho. Por que soa estranho? Talvez os harmônicos, talvez a combinação de timbres, né? Mas a verdade é que muitos desses compositores não eram vistos como deuses, como a gente vê eles hoje. Isso.
E a gente isola muitas coisas do contexto também, né? Principalmente porque tem muitos filmes dedicados a isso, né? A mídia fala muito disso, né? Verdade. Tem aquela questão cinematográfica, né? Isso. Aquela história para fazer quem tá assistindo, né? Se apegar àquela imagem, aquele roteiro, aquele momento. Isso. E eu lembro um artigo sobre... Talvez eu possa até te falar para você colocar na descrição. Ele falava justamente sobre revistas, como revistas que falam de música, né? Muitas vezes, algumas revistas específicas, né? Elas tendiam a tratar essa questão do dom, né? De uma forma muito mística, talvez muito fora do comum, né? E isolando os músicos do contexto de todo o trabalho e de toda a humanidade que se tem para se fazer uma música, né? Sim. É interessante também a gente lembrar e pensar nisso, né? O pessoal de casa também entender que essa história do dom, né? Como a gente está falando aqui, ela está muito ligada, como você falou, ao romantismo, né? Que é o período ali mais ou menos no século XIX. Né? Então essa ideia romântica mesmo da coisa, né? Então você romantizar o fazer música, a literatura. Então a questão histórica que a gente até hoje tem bastante repercussão. A gente tem reverberação até hoje desse tipo de pensamento. E é interessante também a gente falar para o pessoal, observar que a gente está falando aqui dessa questão do dom do talento, principalmente embasado em dados científicos, né, que são pesquisas, né, são os periódicos que a gente estuda, que a gente faz levantamentos. Pronto, a gente falou um pouco aqui a respeito do dia a dia, né, de recursos que esses músicos tinham no passado, e é interessante a gente pensar agora nos fatores que eles podem influenciar esse aprendizado musical. No caso de instrumentista, de cantor, de compositor, né? Existem alguns fatores que eles podem influenciar nessa prática da música, porque assim, a gente sabe que às vezes você ter alguém na família é interessante, você ter acesso à música, como foi meu caso, eu falei, tive acesso à música em casa, ouvindo artistas interessantes. Logo em seguida teve acesso na igreja, falando por mim, isso sem dúvida ajudou. Eu escolhi aquilo que eu queria para mim e eu começar a me envolver primeiramente com hobby. Muitas vezes é difícil a gente pensar assim, eu vou viver de música, isso não acontece de uma hora para outra, né? A gente primeiro começa ali, porque a gente gosta, e depois vai desenvolvendo isso. E como foi como foi a sua experiência a respeito desse acesso com música, a respeito do ambiente? Já me perguntaram, inclusive, assim, o que eu achava dessa questão do ambiente, e eu sempre falo que se for falar de como a gente age, a gente tem que falar de onde a gente tá também, né? Uhum. O cérebro da gente, ele é muito moldado pelo ambiente. Não quer dizer, não tô falando de uma forma totalmente determinística, né? Você é onde você tá, mas que tudo ao seu redor vai influenciar na maneira como você vê as coisas. Nosso cérebro responde a estímulos. Mas assim, sobre essa questão genética, foi um dos livros que eu estudei na faculdade. Sim. Que é o Alucinações Musicais, né, do Oliver Sacks. É bem legal esse livro. E tem até uma citação dele que eu achei interessante. Na verdade, uma citação indireta, né? Ele afirmou que notou mudanças significativas no cérebro dos músicos posteriormente a seu treinamento e não anteriormente de forma inata, de forma significativa. Apesar do ser humano em geral ter essa capacidade natural de fazer música. O que isso quer dizer? Legal. Que se fizeram pesquisas sobre essa questão do cérebro das pessoas, se as pessoas que possuem algum talento, alguma coisa específica, elas tinham alguma coisa diferente no cérebro, né? Ou se a habilidade musical só afetava o cérebro depois, né? Só afetava o cérebro depois que você começava a praticar, estudar e etc. E descobriram que significativamente só há mudanças quando a pessoa tem treinamento. As áreas do cérebro que acumulam massa cinzenta e etc., acumulam mais volume, né? Áreas que estão ligadas ao córtex motor, ao córtex pré-frontal, né, responsável pelas funções executivas, né, que inclusive foi um tema de um dos trabalhos científicos que eu participei, abordou a música, emoções e funções executivas, né. Sim. E inclusive isso até é importante citar porque às vezes a gente não percebe o quanto que tudo está conectado, né? Porque o nosso ambiente está conectado, nosso cérebro está conectado ao nosso ambiente, que é afetado pela maneira como a gente age e, consequentemente, vai afetar nosso cérebro de novo. E sobre essa questão do dom e o ambiente, né? A gente percebe que quando um músico ele estuda, ele está desenvolvendo essas funções executivas, né? O que são funções executivas? São habilidades cognitivas, né? São habilidades do cérebro, digamos assim, em relação ao corpo, para que a gente faça ações que não estão no automático. Como, por exemplo, atenção sustentada. Um instrumentista,
ele vai estar tocando, ele vai prestar atenção visualmente nas notas que ele vai estar tocando. Por exemplo, um pianista vai olhar para as teclas e vai visualmente prestar atenção nas notas. Ele vai ouvir o som e associar o som às notas. Ele vai pensar na partitura ou na cifra ou no momento que ele vai estar lá com os músicos improvisando. E ele também vai prestar atenção nele e nos outros músicos. A memória operacional está relacionada a essa memória que a gente tem de trabalho, né? Por exemplo, a gente vai ler, no momento que a gente vai ler a partitura, a gente vai memorizar a peça e também a memória que a gente teve antes, a gente vai lembrar dos trechos próximos. Antes de você, muitas vezes antes do músico ler a própria peça, né? Ele pensa, ele mentaliza o que ele vai tocar. Né? Isso, no canto a mesma coisa, a gente pensa já naquele trecho específico. Esse exemplo que você usou agora sobre a pessoa que ela pensa no momento que são as funções executivas, né? Quando você soma isso, você está num palco, você está numa reunião com amigos, né? Você pensa, muitas coisas passam pela sua cabeça, você tem que ter atenção na letra da música que você vai cantar, aí você já pensa também em quais são as notas, aí você pensa em refrão, você pensa ali no primeiro trecho da música, você interage com as pessoas ao redor, né? Então tem tudo isso mesmo que a gente fica sempre ligado na hora de fazer música. E é uma coisa muito importante que, inclusive, com a prática da música, a prática do canto, tocando um instrumento, a gente costuma desenvolver bastante isso, né? Isso. Nosso dia a dia, assim, experiência própria, assim, a gente pode observar que no momento atual a gente está nesse boom da neurociência, né? E também exames de imagens. E isso é muito interessante que você falou, porque, por exemplo, foi feito um estudo ali no cérebro daqueles indivíduos ali e viram características similares, né, entre eles. E quando se colocaram pessoas que fizeram práticas musicais, aí sim você faz o exame novamente e você vê ali outra situação. O cérebro do músico é diferente. É diferente, né? Interessante. Já viram que, assim, algumas pessoas de algumas profissões específicas, ela tem um cérebro até parecido, mas o do músico, ele tem algumas coisas que divergem da maioria. Não quer dizer que, na verdade, o músico seja... Todo mundo que é músico é superdotado, não. Isso. Mas que existem áreas específicas que os músicos fazem em comum. Existem ações, existem ligações neurais, existem sistemas complexos que a música exige que o seu cérebro se molde para que ele possa se adaptar a essa prática, né? Interessante, você falando agora, eu lembrei agora que é interessante que o nosso tema aqui do dom já começa a dar um pouco de contraste nessa ideia, né? Do dom, que seria habilidade inata, ou então aquela habilidade que já está sendo desenvolvida, né? Segundo as pesquisas, elas demonstram isso. Quanto mais você desenvolve, sendo na música como das outras áreas também, né? Todos nós sabíamos nem andar. A gente só engateava, às vezes nem engateava, era só carregado pelos pais. Mas com o tempo a gente começou essa questão da motricidade, aos poucos, né? E anda, e com o tempo já está correndo, né? Tem os movimentos refinados nas mãos. E na música a mesma coisa. Você começa na música, né? E você não entende bem, não conhece muito daquele universo, vai imergindo no tema, vai começando a tocar, vai começando a cantar e vai desenvolvendo essas habilidades. Exatamente.